Sejam todos bem-vindos a esse momento de culto. As palavras do salmista, ele nos dirá: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como o monte de Sião, possamos estar firmes, com uma fé inabalável em Cristo Jesus. E assim queremos nós que somos sacerdotes, templos do Espírito Santo, iniciarmos esse momento invocando o santo nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja o Senhor o nosso convidado. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de Jesus, que Ele nos perdoe todos os nossos pecados, toda a nossa maldade. Assim eu convido a você também a se achegar a Deus, em nome de Jesus, também lhe rogando o perdão dos teus pecados, através dessa oração. Onipotente Deus, misericordioso Pai, nós, pobres e miseráveis pecadores, te confessamos todos os nossos pecados e iniquidades, com que provocamos a tua ira, merecendo todos nós, muito justamente, o teu castigo temporal e eterno. Deploramo-nos de todo o coração estas nossas culpas. Arrependemo-nos sinceramente e suplicamos-te, mediante a tua profunda misericórdia, a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de nós, pobres e miseráveis pecadores. Ouve a nossa oração. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e Espírito Santo. Se afirmai, dizendo sim, na certeza de que Deus, onipresente, onisciente, escuta a vossa voz. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus.
e da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo é o salmo de número 125. O fé inabalável. Esse era um cântico que o povo de Deus cantava quando peregrinava em direção ao templo, em direção à casa de Deus. E assim diz o salmista: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons, aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Até aqui a leitura do Salmo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O texto da epístola, texto de Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 39. Assim diz o apóstolo Paulo à igreja de Roma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes de todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui a leitura da epístola. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado,
de uma só substância com o Pai, porque em todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória, a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre-se os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre-se os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Assim diz o salmista: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Este é um verso conhecido pela cristandade, é um daqueles salmos que todos nós conhecemos, um cântico. Talvez alguns conheçam através de músicas. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas será que nós somos como o monte de Sião mesmo? Será que nós não nos abalamos? Este salmo, ele era usado pelo povo de Deus durante as peregrinações. Às vezes em que o povo de Deus caminhava longas distâncias para irem até o templo, a cidade de Jerusalém. Indo para os cultos, caminhando por estradas perigosas, em meio a viagens por caminhos tortuosos, onde malfeitores se escondiam às espreitas, eles cantavam estes salmos para irem à cidade de Deus. E hoje nós estamos peregrinando, caminhando por este mundo cheio de perigos, cheio de estradas perigosas, de malfeitores que nos espreitam, rumo também a Jerusalém celeste, caminhando em direção à cidade eterna de Deus. E eu convido a fazermos isto nesse momento, meditando sobre as palavras do Salmo 125, cantando a esse cântico. Este é um salmo que nos mostra que o povo de Deus estava sendo governado por povos estrangeiros,
por pessoas ímpias, incrédulas, quer seja pelos filisteus, pelos amorreus, pelos moabitas, ou um rei do próprio povo de Israel que fora cruel ou malvado com o povo de Deus. O salmista diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. O povo de Deus vivia dias difíceis, eram oprimidos, os maus exemplos corrompiam aos jovens, muitos deixavam, em meio às dificuldades, de irem em direção ao templo, à cidade de Deus. Em meio a tantas adversidades, o povo de Deus corria o risco de desanimar, de fraquejar, de desviar da peregrinação a Jerusalém Celeste. Então surge o Salmo 125, esse cântico que as pessoas cantavam e que hoje nós cantamos. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Notem, ele não diz que em sua volta nada será abalado, que não cairão tormentas, tempestades sobre o monte de Sião. Mas ele diz que nós não seremos abalados, nós não vamos desmoronar ou cair, firme para sempre. Jesus ainda nos conta uma parábola, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, falando dos dois alicerces. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa, a sua vida, sobre uma rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, com força, contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Percebam, por mais que dificuldades venham sobre nós, enfermidades, situações desesperadoras de doenças, ou a própria morte de familiares, brigas, discórdias, injustiças, mesmo assim, os que confiam no Senhor permanecem firme para sempre. Igual a casa sobre a rocha, que foi construída, firmada em Cristo Jesus, que por mais que águas e tempestades e ventanias bateram sobre ela, ela não caiu, não desmoronou. Por pior que fossem as intempéries da vida, que se abateram sobre ela, assim são os que confiam no Senhor. O apóstolo Paulo, ele até nos diz a sua carta aos Romanos, ele faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E aí ele diz: eu estou bem certo que nada nos separará do amor de Deus. Ele ainda acrescenta outras coisas: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem anjos, nem a vida, nem a morte, nem os principados e nem a potestade. Nada nos separará do amor de Deus. Reparem que tanto o salmista quanto Jesus, o apóstolo Paulo, eles colocam a sua confiança, em Deus. Eles poderiam ter falado em vez de montes, em vez de casas sobre a rocha, eles poderiam ter usado a figura de uma árvore. Porém, a árvore ela pode se mover em meio às tempestades, em meio aos ventos. Ela vai de um lado para o outro, conforme a força do vento. Em vez de usar uma árvore para falar da confiança, em vez de usar uma árvore, eles usam o Salmo, o Monte Sião, Jesus uma casa sobre a rocha, que não podem se mover, que permanecem para sempre, que não se abala. Isto é a confiança, que não é abalada por nada, por mais difícil que sejam os nossos dias, por perder o emprego,
por uma doença, pela traição de um amigo, por palavras de irmãos que nos ofenderam, nada nos abalará, firme para sempre. Nunca se esqueça que a palavra fé, ela tem a sua origem no latim, para a nossa língua, da palavra confiança, confidentia. Se nós dizemos que temos fé em Deus, em outras palavras, nós estamos dizendo que nós confiamos em Deus. E esta era uma preocupação que Jesus tinha na sua época. Jesus diz nos evangelhos: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra. Em outras palavras, quando Jesus voltar, será que Ele encontrará pessoas que confiam em Deus, entregam a sua vida ao Senhor? Quantas foram as vezes que o povo de Deus deixou de confiar em Deus, deixou de ter fé em Deus? Quando confiaram em muros, em alianças, em reis, em carros de guerra, em armas, confiaram em homens. Todas as vezes em que o povo de Deus deixou de confiar em Deus, eles perderam, eles caíram, eles não eram mais campeões, eles eram derrotados. Notem, tanto o salmista como Jesus, eles estão dizendo que por mais que nossas vidas estejam firmadas sobre a pedra, sobre a rocha, por mais que nós sejamos o monte Sião, teremos batendo sobre nossas vidas, batendo sobre nossa porta, ventos, tempestades, temporais sobre nossa casa, problemas e dificuldades, enfermidades, mortandades. Porém, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. No Salmo 46, ele nos diz, o salmista: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, não temeremos. Quando surgiu essa nova doença, esse Covid, quando você viste os noticiários, quando você se deparou com a mortandade, pessoas perdendo o emprego, ficando em casa, você estava firme no meio de tantas notícias ruins? Você não se abalasse, ficasse firme e confiante como o monte Sião, como a casa sobre a rocha, por mais que águas de rios e ventos batessem contra a sua porta com ímpeto, você ficasse firme, inabalável, ou fosse como a casa que havia sido construída sobre areia e logo desmoronasse. O salmista, no Salmo 115, ele faz um chamado ao povo de Deus. Diz assim, Salmo 115, versículo 9 a 11: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confie no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e seu escudo. E assim hoje eu te digo, confie no Senhor, que você não venha a se abalar, por mais difíceis, por mais forte que seja o vento que bata sobre a sua vida, sobre a tua família, no seu coração, fique firme, sê fiel até a morte. Este monte Sião, citado pelo salmista, ele era o lugar onde ficava a casa de Deus, o templo de Deus. Deus havia escolhido aquele lugar, era um lugar abençoado, aonde o povo de Deus se encontrava com o seu Criador. Ali também estava repousada a Arca da Aliança. Quando o salmista diz que nós somos como o monte de Sião, significa que nós somos abençoados, significa que hoje
Nós somos o templo do Espírito Santo. E assim como aquela casa de Deus, aquele monte que nada os abalaria, hoje nós somos o Monte Sião, a casa de Deus. Nós somos erguidos tão altos como aquele monte que tinha 800 metros de altura. Hoje, Deus tem nos levado para o alto, através de sua palavra, através de seu consolo, através do Espírito Santo. O texto ele também nos diz, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Jerusalém era uma cidade protegida pelo seu relevo. O Monte Sião, à volta desse monte, existiam vários outros montes. O Monte das Oliveiras, o Monte Moriá, o Monte Sião. Estas colinas que circundavam Jerusalém eram como sentinelas e escudos natural do próprio Deus, como uma proteção ao Monte Sião, uma proteção natural. E nos lembra que o Senhor é como estes montes que nos envolvem. Assim como envolvia o Monte Sião, Jerusalém, o Senhor está em derredor de nós. O Senhor está à nossa volta, nos protegendo e nos guardando. As montanhas que serviam de um escudo natural, assim Deus tem nos envolvido. Assim Deus tem nos cercado com os seus anjos. E Ele fará isto, segundo o salmista, desde agora e para sempre. Jesus, no texto do Evangelho de João, capítulo 14, Ele diz: credes em Deus. Em outras palavras, confie em Deus. Credes também em mim. Confie em Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Confie em Deus. Seja inabalável, assim como o Monte Sião. E não se esqueça, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Que esse Deus, que aquele povo se lembrava cantando o Salmo 125, que nós possamos continuar confiando, que nós possamos caminhar em direção a Jerusalém celeste com cânticos de louvores, que possamos ter a nossa fé inabalável, assim como diz o apóstolo Paulo, que nada venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires em mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. Eu convido a nos achegarmos diante desse Deus que tem nos chamado a caminharmos em direção à sua morada celeste, né? Através de orações, através de cânticos, e nesse momento levando a Deus, em o nome de Jesus, as nossas aflições e também nossas alegrias. Amado Deus, o Senhor que tem estado ao nosso derredor, o Senhor que tem nos protegido,
O Senhor que tem sido o nosso escudo diante de tantas dificuldades que batem sobre nossas casas, tantas aflições, tantos males que vêm sobre nós. Verdadeiramente, se estamos de pé, se nossas famílias ainda caminham por esta terra dos viventes, é porque o Senhor tem nos protegido. O Senhor tem feito com que os nossos pés não venham a vacilar, com que nossas mãos não venham a abaixar a guarda da fé. Continue nos abençoando, continue nos protegendo. Permita que possamos ser como o Monte Sião, a casa construída sobre a rocha. Que Cristo Jesus seja o fundamento de nossas vidas. Que no mais fundo de nosso ser seja encontrado o Teu Filho amado em nosso coração, em nossos pensamentos, para que possamos caminhar por essa terra confiantes, olhando para o alto, sabendo que o Senhor tem nos protegido e nos livrado. Assim também lhe rogamos em favor de toda a tua criação, quer da natureza, da qual é assolada por queimadas, por desmatamentos, quer pelos animais, dos quais muitos já não se encontram no seu habitat natural, dos quais outros estão sendo extintos, tamanha a maldade, a corrupção do ser humano, e também por nós, que somos a coroa da tua criação, que fomos feitos à tua imagem, que tanto destruímos a tudo isso que o Senhor, com bondade, nos entregou. Ajuda-nos a guardarmos melhor a esta terra que o Senhor nos confiou às nossas mãos. Abençoa os nossos governantes no cuidado, cada um de sua pátria, da população que carece de carinho, de cuidado, de zelo. E de maneira especial, em meio a esta enfermidade, te damos graças pelas notícias novas que chegam a nós. Notícias de cura, notícias de salvação que se aproximam a todos nós. Permita que tão logo, assim como o Senhor nos deu a salvação da alma diante da morte e dos pecados, possamos também, em nome do Senhor Jesus, termos a salvação desta enfermidade que tem assombrado aos últimos meses a tua criação, a teus filhos, e que possamos usar esses dias de isolamento, de quarentena, para nos aproximarmos, para nos achegarmos um pouco mais de Ti. Ó Pai, assim que nada venha nos separar do amor que o Senhor tem tido para conosco, que nada venha nos tirar do lugar aonde fomos colocados através do santo batismo. Em nome de Jesus, ouve e receba a nossa oração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês, que nada separe vocês do amor de Deus, que nem a morte, que nem a vida, que nem doença, que nem tribulação, que nem altura, que nem profundidade, que nem os poderes dos principados, da potestade, que nada te separe do amor de Deus, que você possa ser como o Monte Sião, tá? Firme para sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Os que amam Deus serão